E assim foi. E o advogado estava um bocado escandalizado e disse, oh, isto não vai para aí, não vai para aí. Não leva as coisas para esse lado. Efetivamente o Padre Mário, olha, até foi pena não estar lá, porque o Padre Mário testemunhou, até foi lá ouvida numa gravação à última hora, nas últimas audiências. Foi isso que fez com que ele fosse posto em liberdade. A gravação de uma das missas lá na paróquia, que foi a que ele presidiu, celebrou no domingo anterior a ter sido preso. E a gravação dessa missa, houve alguém que a gravou na altura, lá clandestinamente, e depois me vieram trazer-me uma cassete, uma cópia, e eu levei-a para o tribunal. Ela foi ouvida na íntegra lá numa audiência. A missa inteira, com a homilia, com aquelas entradas logo, os cânticos, tudo, a missa toda. E foi essa audiência, essa audição dessa homilia que convenceu o tribunal que o Padre Mário é um presbítero exemplar no ministério, no anunciar o Evangelho de Jesus, o Evangelho de Deus Criador, que nós conhecemos no próprio pessoa de Jesus. O advogado tinha formação toda teológica, porque tinha tirado o curso todo de seminário, só que depois não achou que, como gostaria de casar, de constituir família, que não aceitou ser ordenado, mas fez o curso completo. Portanto, também tinha a mesma formação de base que eu tenho, embora hoje tenho outra, mas tinha a mesma formação de base que eu tenho, que também foi a formação de base do próprio bispo, que depois também andou lá pelas universidades fora, no estrangeiro, e aquele perverso ainda juntou mais perverso. Claro, muito ilustrado, mas mais perverso. Sempre para reforçar o poder que se deve derrubar. E portanto, o advogado disse, não, olha, até aquela missa convenceu, até os espíritos ficaram todos abananados, quer dizer, foi um grande momento deste julgamento. Ainda bem que houve alguém que tinha gravado aquela missa, que foi isso que convenceu os juízes de que o Padre Mário é apenas um presbítero e que está... Olha, claro que o conteúdo da sua mensagem, desse Evangelho, é tão subversivo em relação ao regime, que ele devia ser preso, condenado e se calhar até morto pelo regime. Mas, como o regime tem uma concordata com o Estado do Vaticano, e de que beneficia a Igreja também aqui em Portugal, a Igreja Católica em Portugal, e ele estava lá oficialmente numa função de pároco, numa função desse institucional católico, que está ao abrigo da concordata, o tribunal não teve como, ao abrigo da concordata, não teve como, reconheceu que o Evangelho que ele prega, que ele vive, é subversivo para o regime, mas era Evangelho, estava no âmbito, portanto, da sua função, do seu ministério presbiteral de Igreja. Portanto, não pôde condenar. Absolveu o Padre Mário, e ao absolver o Padre Mário, de certa maneira, absolve o Evangelho, que no tempo do sumo sacerdote Anás e Caifás e do Pilatos, representantes do Império, foi crucificado. Mas agora, olhe, estes juízes foram mais sensíveis com Pilatos, e podia ter acrescentado, e foram mais sensíveis com o sumo sacerdote da Diocese, que é o Bispo do Porto, porque reconheceram que era Evangelho de Deus e não tinham que se meter nisso por causa da concordata, e então, mas pelos jeitos ainda foram mais sensíveis também que você. E a prova é que depois o Bispo nunca mais me quis, com nenhuma função, claro, nunca mais me quis com nenhuma função institucional, embora me deixe andar por aí. Todos eles que vieram a seguir, todos me deixam andar por aí. Não me venham cá com coisas de dizer que eu não sou padre, não sou presbítero, em exercício pleno de ministério, que sou. Não tenho nenhuma função institucional, mas ainda bem. E nessa situação, nessa condição, deviam estar todos os meus companheiros, todos os presbíteros ordenados, e até todos os homens e mulheres batizados no mesmo Espírito de Jesus. Se é que foram batizados no Espírito de Jesus, se calhar só foram naquela água,
até já um bocadinho suja, da pia batismal, e não fez nada, claro que não foi. A água não faz nada. Nem sequer, ainda fez menos que a água do banho, que essa ao menos a gente toma banho, ainda fica com o nosso corpinho limpo por fora. Mas o que nos faz alguma coisa e que nos muda até de ser é o batismo no Espírito de Jesus. Isso até nos faz mudar de ser, que é o que está a acontecer comigo e que gostaria tanto que acontecesse com toda a gente. Pronto, está um testemunho pessoal que eu não sei como é que veio estar depois, garanto que não estava nada programado para isto sair, mas as conversas são assim. E então venho aqui a propósito disto tudo. Também estes ficam sem fala, sem resposta, como o bispo ficou quando eu apareci depois aqui, tudo a falar do julgamento pela segunda vez, olhar para o chão a não ter coragem. Portanto, também hoje aparecer o continuador que está hoje à frente da diocese, já mudou, já está outro, já mudaram por outros e agora está finalmente o bispo Manuel Clemente, meu irmão, companheiro, nessa condição enquanto bispo, não enquanto poder eclesiástico, e então também se me aparecer, ou bem nessa dimensão, ou tenho de começar a olhar para o chão, à minha vez. E talvez por isso é que ele nunca vem, nem nunca me chama. Problemas deles, é evidente. Problemas de quem está num estatuto de poder, que felizmente eu já não estou. Felizmente. E também nunca estive. Mesmo quando oficialmente me puseram essa carapaça, como vê, eu sempre, por baixo dessa carapaça, mantive-me ser humano, presbítero da Igreja, a anunciar o Evangelho de Deus, Criador, que a gente conhece em Jesus, nas suas práticas e até nos seus duelos teológicos, e, portanto, eu vivo, continuei a ser apenas isso, e não o que a carapaça oficialmente dizia. E é por isso que depois o bispo percebeu que eu não era nada do que a carapaça oficial canónica dizia que eu era outra coisa, que estava de dentro a implodir a carapaça, a fazer implodir a carapaça. É por isso que disse, enquanto eu for bispo, depois desse julgamento, enquanto eu for bispo de Porto, o Padre Mar nunca mais será pároco. Pois, ainda bem, só lhe faltou acrescentar, nem eu serei mais bispo residencial aqui neste palácio, mas não disse. Se tivesse dito, abraçávamos nos ambos. Ai, que bom bispo, que bom, que bom bispo. Agora sim, você agora é bispo do Porto e não o patrão eclesiástico da diocese, está bem? Isso é que era bonito. Ai, começava tudo de novo, começava tudo de novo. Mas então eu, se calhar, já não ia lá 10 anos para fora, era destituído, porque a cura romana caía logo em cima. Isto é tão bonito, é tão belo, porque quando nós estamos na dimensão do simplesmente humano, do ser humano sem mais, e de um ser humano, por isso, maiêtico, da maiêtica, é uma liberdade, é uma alegria, é uma felicidade tão grande, uma plenitude humana tão grande, que vocês não fazem ideia. E então, como eles não dizem nada, ficam todos ali em silêncio. Jesus diz, torna a tomar a palavra e acrescenta uma coisa, tira ele uma conclusão, já que os outros nos atreveram a tirá-lo, porque se atirassem era contra eles e contra o seu sistema, e portanto faziam implodir o sistema que andavam a defender. Jesus tira ele a conclusão e diz assim, diz-lhes, o sábado, o preceito da lei de sábado, o descanso do sábado, o preceito do sábado, foi feito para o ser humano e não, o ser humano é mulher e homem, e não o ser humano para o sábado, para o preceito do descanso de sábado, para o to sabato. O ser humano foi feito, o sábado, to sabato, o preceito, foi feito para o ser humano e não o homem para o preceito, o to sabato. E depois acrescenta, o filho do homem, que é uma expressão bíblica que quer dizer o ser humano integral, até do sábado, to sabato, é Senhor. Ei! Que subversão total. Já vamos.